se você ensinar ele a fazer um planejamento bem feito, de você fazer alguns gatilhos mensalmente, você vai conseguir ensinar para esse profissional autônomo, para esse profissional que tem a renda variável, de que é possível sim criar uma renda fixa proveniente dessa renda variável. Olá, aqui é o Leonardo Gomes, sou sócio do Vista e eu vim hoje para vocês trazer mais um conteúdo, falar um pouco sobre como que você, planejador financeiro, pode conversar com seu cliente que tem uma renda variável, como que ele pode transformar essa renda variável dele em renda fixa. Bom, em muitos trabalhos de planejamento financeiro pessoal, a gente atende clientes que não têm aquela certeza daquela renda que vai ser igual todos os meses, ou seja, o cliente ele tem uma variação muito grande, principalmente se ele for autônomo, se ele for um profissional liberal, que provavelmente ele vai ganhar diferentemente todos os meses, assim como um médico, um psicólogo, um nutricionista. Se você trabalha de forma autônoma, ele vai com certeza ter uma renda que vai variar todos os meses. E isso é um grande desafio para o planejador financeiro, por quê? Porque primeiramente o cliente geralmente chega com essa dor falando que ele não tem uma renda fixa, né, uma renda recorrente daquele trabalho, que ele vai ter sempre essa volatilidade se ele continuar naquela carreira que ele está exercendo. E o planejador financeiro ele tem que saber dialogar com o cliente para poder explicar para o cliente que existe sim um perfil de renda variável, né? Ou seja, aquela renda que ele está recebendo tem um perfil de renda variável, mas depende somente do cliente criar uma renda fixa proveniente daquela renda variável que ele recebe. Então eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um médico que um mês ganha 15 mil, no outro mês ele vai ganhar 20, no outro mês ele vai ganhar 30, no outro vai ganhar 20 de novo, no outro vai ganhar 15. Ou seja, a característica da renda desse médico é de ter uma renda que varia todos os meses. Entretanto, se você ensinar ele a fazer um planejamento bem feito, de você fazer alguns gatilhos mensalmente, você vai conseguir ensinar para esse profissional autônomo, para esse profissional que tem a renda variável, de que é possível sim criar uma renda fixa proveniente dessa renda variável. Bom, primeiramente, você tem que ensinar para o seu cliente a separar as entidades. Então vamos pegar aqui duas entidades diferentes, tá? Aqui a gente está falando da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, mesmo um médico autônomo que não tenha, por exemplo, uma conta PJ, ele tem sim o médico executor que vai lá todos os dias, que trabalha e que gera renda. Esse é o médico pessoa jurídica, esse é o médico empresa, esse é o médico empresário. Ou seja, aquele que, com o trabalho dele, consegue gerar a renda dele. O pessoa física, essa outra entidade, é aquele que gasta o dinheiro no seu dia a dia, com qualidade de vida, para sair para um restaurante, para viajar. Então, saber separar, saber mostrar para o seu cliente autônomo que existem esses dois tipos de entidades é muito importante, para que ele perceba que ele tem sim que fazer essa separação. De novo, não precisa ser uma separação contábil, ele não precisa necessariamente ser um PJ, ter um CNPJ, não. Às vezes ele trabalha com pessoa física e tudo bem, mas mentalmente falando, ele tem que saber separar essas duas pessoas. Ou seja, essa entidade aqui, pessoa jurídica, ele vai ter um perfil de renda variável. Só que ele vai ter que pagar para a pessoa física dele, ou seja, para aquela pessoa que vai curtir a renda que vem do trabalho, um valor de salário fixo. Então, digamos que esse PJ aqui, como eu falei, né, ele ganha 30 mil no mês, no outro mês ele ganha 25, no outro mês ele ganha 33 e assim vai. E aí você, planejador, consegue descobrir que a média que ele ganha é por volta de 30 mil. Vamos usar esse exemplo. E aí no mês seguinte aquele médico ganhou, por exemplo, 35 mil aqui, na empresa dele, no trabalho dele. Então, esses 35 mil não vão ser a renda que essa entidade vai usar. Essa entidade vai usar o quê? Os 30 mil que vocês definiram de renda fixa. Esses 5 mil vão continuar aqui na empresa, esse valor extra vai continuar aqui na empresa, para que no mês que a renda da PJ for menor, esse profissional consiga continuar se pagando a mesma renda. E aí, com essa renda aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pagar as despesas dele, ele vai pagar as dívidas que ele possui, e ele vai pagar também os investimentos que ele vier fazer ao longo do ano. Ou seja, vamos dizer que passaram alguns meses e a média da renda aqui aumentou, o que você pode definir junto com o seu cliente? Que agora a renda fixa dele vai aumentar também. Mas é muito importante isso ser feito com planejamento. Por quê? Porque assim ele vai manter essa empresa saudável, ele vai retirar um salário que vai ser saudável para a empresa dele, mas também um salário que vai conseguir pagar as despesas, as dívidas e os objetivos que ele quer realizar ao longo da vida. O que acontece é, quando esse cliente chega com essa dor de que tem uma renda variável, você tem que mostrar para ele que é assim que você cria uma renda fixa. E mesmo que seja, né, uma pessoa que tenha uma renda fixa, mas uma parte da renda, digamos, seja variável,
você também pode fazer isso. Então, por exemplo, alguém que trabalhe com uma renda fixa mais o bônus. O bônus aqui também tem que entrar com uma perspectiva média, porque quando entrar o bônus, ele entra, né, de uma forma fixa no orçamento do seu cliente e vai fazer com que ele tenha essa renda maior mês a mês e vai manter aqui o caixa saudável para poder pagar essa renda fixa todos os meses. E com isso, pessoal, o seu cliente ele vai ter que ter uma mudança de chave psicológica, que é ter a característica de uma renda variável não significa que você não pode ter uma renda fixa. Ou seja, depende de você construir isso. E aí, quando o cliente começar a fazer isso 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele vai entender que essa renda variável simplesmente é uma característica e que, dependendo do planejamento dele, ele vai conseguir transformar isso de fato numa renda constante que ele vai poder ter aí ao longo dos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, compartilhe o canal com seus amigos, compartilhe esse vídeo também com quem pode se interessar, com aquele empresário, né, que tem a renda variável e pode buscar um planejador financeiro, ou então também com planejadores financeiros que desejam aprender mais sobre a nossa carreira.